Muito bom dia, você está no canal Incêndios Verso Reverso, um canal para discutir arte, política, religião, psiquiatria. E eu queria abrir a conversa de hoje com uma provocação, aí, um pensamento que eu andei tendo nesses últimos dias. E vai ser interessante a gente ter essa conversa hoje, porque o que eu vou falar se trata de um receio, para dar um nome mais leve assim, para a minha inquietação, de algo que possa se produzir ainda nessa semana, como o próprio Bolsonaro vem nos ameaçando, né, há um certo tempo, e muitos políticos de esquerda vêm denunciando essa situação, da possibilidade de talvez um golpe que possa acontecer e tudo mais. E eu estou falando isso considerando que dia 1º de abril é a data festiva, né, da extrema-direita aqui no Brasil, que é a comemoração que eles chamam, né, do golpe de 64, que eles insistem em chamar de revolução. E acho que a gente vai voltando, cada vez que a gente volta para essa época do ano, acho que se instala de novo na gente essa preocupação com o que foi isso, e o que essa narrativa de dois campos que um chama de golpe, o outro chama de revolução e tal. E aí eu queria começar a conversa retomando uma situação que se produziu aí na semana passada, do professor Guido Arturo Palomba, que é o psiquiatra forense, um dos mais respeitados do país, que publicou na Folha de São Paulo um texto sobre justamente a questão dele apontar o Bolsonaro como um psicopata, se baseando nas observações e na classificação do psiquiatra alemão Kurt Schneider. É um texto interessante, pungente, e que gerou uma certa mobilização, um certo barulho aí na comunidade psiquiátrica. Eu tenho acompanhado nas minhas redes sociais com os meus colegas, e que gerou, inclusive, uma cisma, assim, porque parece que não é novidade para ninguém. Eu mesmo falo que o Bolsonaro é psicopata, acho que desde o começo das gravações aqui do Incêndios, mesmo nas eleições já apontava isso, com a dificuldade, claro, né, porque fica aquele pudor de dizer, será que o psiquiatra tem o direito de apontar para alguém que ele tem tal ou tal quadro e tudo, mas, de novo, lembrando a situação, um diagnóstico psiquiátrico é um diagnóstico de observação de um comportamento, e o Bolsonaro é uma pessoa pública, então a gente observa o comportamento dele conosco, e isso já traduz ali vamos chamar isso de constituição de personalidade, nem gosto desses termos, mas vamos chamar assim. E eu queria levantar aqui 3 traços que são ali encarnados nele. Acho que nenhuma pessoa teria dificuldade de encontrar isso. O primeiro traço, o aspecto das mentiras contumazes, né? Ele mente em cadeia nacional, né? Ele mente no pronunciamento que ele faz. E em nenhum momento o governo deixou de tomar medidas importantes, tanto para combater o coronavírus, como para combater o caos na economia. Né? No dia em que a gente bate 300 mil mortos, ele vai falar que o Brasil está à frente do controle da Covid no mundo, que nós somos o 5º país que mais vacinou no mundo. Assim, é uma mentira atrás da outra, descarada, sem nenhum pudor, estapeando a nossa cara com isso, como se nós fôssemos os exagerados, os histéricos, né, os que fazem mimimi e tal. O segundo traço, do desprezo à vida e à dor alheia, né, dessa falta de empatia, que está caracterizado na fala dele por todos os discursos que a gente acompanha desde antes da eleição, o modo como ele trata as pessoas. Você vai para casa, quando você estiver lá, falta de ar, você vai para o hospital. E depois do início da Covid, chamando a Covid de gripezinha, falando que as pessoas são choronas, que esse país é um país de maricas, que tudo isso é mimimi. Então o pessoal da mídia, a grande mídia, falando que eu chamei de gripezinha a questão do Covid. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Se o médico ou o Ministério da Saúde me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presente. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. E o terceiro, que eu acho que é o mais relevante, e essa é a dinâmica mais profunda de uma pessoa psicopática, na situação da lida com os outros e no modo como ele consegue manipular as pessoas, que é esse aspecto de se furtar da própria responsabilidade e fazer a situação e a cena que está sendo produzida por ele em relação às pessoas, no caso dele, ele presidente, a gente como população,
nesse jogo de culpa. Chefe, o Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. O senhor passou por lá. Eu queria mexer na tabela de imposto de renda. Né? Teve sim. Não quer. Esse vírus potencializado pela mídia. Que nós então, de ficar dizendo, a culpa é dele, a culpa é daquele, a culpa é dos chineses, a culpa é dos russos, a culpa é dos comunistas, a culpa é das pessoas, a culpa é de você, a responsabilidade nunca é dele. Isso que ele está ocupando o cargo de maior responsabilidade do país, que ele insiste em se furtar desse lugar, né? E fica nessa trama, desinformando e nos deixando à mercê da doença e da morte, que é o que está acontecendo. E, além disso, claro, né, faz parte desse clima de manipulação, dessa questão de se furtar da responsabilidade, ele cria um clima de desconfiança e de medo, claro, né? Lá, na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar o jacaré... Claro, né? Acho que o medo está aí dado, já por causa da própria doença, mas a insegurança que se sobrepõe a isso, porque a gente não tem um sistema de saúde, aliás, nós temos um sistema de saúde que é estruturado, mas que não está sendo utilizado como necessário para conter a propagação dessa doença, que isso fique muito claro, e propositadamente, né, ele não adquiriu as vacinas, ele não preparou os hospitais, ele não fez aquisição de medicamentos necessários para a intubação, para o conforto das pessoas que vão estar internadas, ele não providenciou kits de intubação necessários e ficou fazendo a propagação desse kit do Bolsonaro aí, de tratamento precoce com medicamentos que causam a morte. É bom dizer que a ivermectina e a cloroquina, nas doses que estão se querendo prescrever para, entre muitas aspas, tratar a Covid porque não trata, causa hepatite medicamentosa e leva as pessoas à morte e agrava o quadro de Covid delas. Então, esse cenário desse abuso que nós estamos sofrendo, desse medo que já está introjetado por causa da Covid, da incerteza que nós temos porque as nossas estruturas estão deficitárias, é a estratégia dele para nos amedrontar, para nos deixar nesse estado de aflição e de angústia, e que gera um clima de dúvida, né? O que vai se produzir, o que nós estamos vivendo, como será a semana que vem, eu vou sobreviver ou não vou sobreviver? E retomando toda essa narrativa e fazendo referência ao golpe de 64, como se ele pudesse, de novo, retomar as rédeas da ordem deste país, porque ele está querendo fazer acreditar que os outros não estão querendo deixar que ele tome as rédeas da situação. Caos vem aí. A fome vai tirar o pessoal de casa. Tá? Vamos ter problemas que a gente nunca esperava ter. O que ele quer produzir é essa sensação de insegurança, de paranoia e de iminência de ruptura institucional. E como eu vivo isso no meu corpo, eu, Alexandre Valverde, psiquiatra, eu vivo isso como uma tortura psicológica. E é esse que eu quero denunciar aqui. Porque a gente não está falando disso, a gente está falando, então o Bolsonaro é psicopata, não sei o que e tal. Se ele é psicopata e nós somos a população que está vivendo a égide, nem égide, ele não está nos protegendo, né? A influência, a sombra de um psicopata, o que ele está fazendo conosco como população se chama tortura. Ora, a tortura é tipificada como crime inafiançável e não prescreve. Então, se o Bolsonaro não vai ser julgado hoje, se a gente não vai conseguir fazer impeachment dele, que pelo menos esse relato, e eu acho que de muita gente nesse país, que isso fique registrado. Porque quando isso acabar e se a gente puder, eu quero abrir um processo contra ele por tortura psicológica. Essa era a minha fala, eu queria introduzir isso. Queria colocar aqui que se tudo isso que eu estou falando, e esse temor de um golpe, faz parte dessa dinâmica dele de nos deixar angustiados, eu estou já sofrendo isso, eu vou falar por mim, mas eu vejo muita gente sofrendo nisso. Mas eu queria perguntar para vocês, assim, vocês acreditam que isso possa vir a acontecer? Vocês acham que... Eu já ouvi de tudo, desde que pode, desde que não pode, que talvez o Bolsonaro não vai ter força política, mas também não importa, se objetivamente ele não pode gerar um golpe institucional, ele está gerando ele está corroendo, vamos chamar assim, o nosso moral. Ele está corroendo a nossa autoestima como cidadão. Então, eu queria ouvir de vocês aí, pessoal. O que vocês pensam? Então, deixa eu pegar esse gancho aí. Eu vou falar para você que
O golpe já teve, né? O golpe já teve em 2016. O Bolsonaro é fruto de um golpe, né? Verdade, Marcelo, então, obrigado. A gente esquece isso. Nós já estamos num golpe, né? Nós já estamos numa ditadura, só que diferente do que teve em 64. E o Bolsonaro ele conseguiu aí aparelhar todas as instituições com os militares. Então, ele não tem o sentido ele dar um golpe, sendo que ele está no poder com os militares. O que ele está enfrentando é uma baixa muito grande e talvez, na tentativa de querer se perpetuar no poder, ele possa, vamos dizer assim, enrijecer o poder dele, querer ficar mais, né, fechar absolutizar a instituição, esse poder, né? absolutizar esse poder. Eu já acho isso muito mais difícil isso acontecer, muito mais difícil isso acontecer, porque ele enfrenta resistência. Agora, não só ele enfrenta resistência da Câmara, do Senado, porque ele não é absoluto na Câmara, no Senado, né? Ele tem uma queda de braço lá interna, né? Ele enfrenta uma resistência do próprio Supremo Tribunal, ele enfrenta uma resistência hoje muito forte dos empresários, que isso é um fato novo, que era um meio que apoiava ele, né? Então, eu acho muito difícil, ele não tem as condições para dar essa guinada assim, mais autoritária que ele queria dar. Embora ele tenha assim, um clima no país, de uma certa parte da população, um clima, vamos dizer assim, polarizado, gente pedindo isso, tal. A gente não pode esquecer que hoje o país, vamos dizer assim, mais de 50% do país, 70% do país, não pensa como o Bolsonaro. Então, a gente não tem as condições iguais como aconteceu no passado para ele se legitimar assim. Então, não acredito que aconteça uma coisa parecida como ele quer. A sua resposta ela é tranquilizadora, Marcelo. A gente tinha já comentado sobre isso, você já tinha falado sobre essa questão mesmo, que você tem essa clareza, pelo menos institucional, né, de que isso não possa acontecer. Eu queria só colocar um ingrediente a mais e ouvir de você o que você pensa. Como que você vê, Marcelo, a questão dessas milícias que a gente sabe que estão sendo formadas, né? E aí também isso é uma outra coisa que também é muito ardilosa, né? Porque a gente fica com mais uma sensação de paranoia, né? Sabe-se que, bom, não é que se sabe, o Bolsonaro liberou a compra de armas num número muito maior do que o razoável, a compra de munição, e nos últimos 2 meses, desde que ele fez o decreto, aumentou 2.000% a compra e aquisição de armas no país, arma pesada, né? Não é questão de revólver, nada disso, assim. Então, fica-se com essa sensação assim, que tem gente se armando, aparentemente para autodefesa, mas fala-se dessa questão. Está se armando uma milícia bolsonarista e que também não dá as caras, vai sendo constituída à margem da sociedade à sombra e orientada e coordenada pelo WhatsApp, que é uma rede social que acontece às escuras, né? Não fica exposto às claras como um Facebook, um Twitter, um Instagram da vida, que me tem parecido, ultimamente, como só fazedor de cortina de fumaça. A gente fica pautado por toda essa discussão que fica se alimentando nessas redes sociais, a gente olhando só para elas, enquanto no WhatsApp essa organização vai se constituindo. E aí isso é um outro elemento disso que eu estou chamando dessa grande paranoia, que acho que, se não for se concretizar, serve para nos paralisar. Como você está falando, Marcelo, você pode ter toda a razão mesmo nesse sentido de falar não vai acontecer um golpe institucional no sentido de derrubarem o Congresso e tal, mas esse Congresso vai continuar ineficaz, o governo vai continuar sendo feito pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook do Bolsonaro, as orientações à população. Só que, para o campo progressista, a gente fica com a sensação de, assim, estamos vivendo a deriva sem uma política clara, sem lei. E ainda, justamente é isso que eu estou querendo trazer, Marcelo, que assim, é a minha angústia, que é o que você está trazendo muito bem. Estamos, então, sendo vítimas dessa tática de nos deixar acuados e amedrontados
e você fica assim, o tempo todo pensando, não, será que eu estou paranoico, eu estou exagerando, será que vai acontecer, será que não vai acontecer? Eu não queria ocupar meu cotidiano com isso, porque a gente já tem que se ocupar de trabalhar, de cuidar da nossa família, de evitar que a gente adoeça, quer dizer, é mais um elemento perturbador, e é nesse sentido que eu falo, essa carga afetiva, talvez efetivamente, como você está falando, o golpe não se produza naquele cenário ali, tanque de guerra e tudo mais. Ok, mas afetivamente nós estamos vivendo essa colonização dessa carga mental do nosso cotidiano, do nosso pensamento. O que é Sem isso? dúvida. Bom, nisso você tem razão. Isso está acontecendo, as milícias existem, esses grupos terroristas de direita existem, estão sendo armados, mas isso aconteceu em todo o contexto de ditadura e existe hoje no Brasil, sem dúvida. Não dá para disfarçar, entendeu? Até hoje não teve nenhuma grande ação disso, não, mas é de se esperar que em algum momento haja, né? Como Kristallnacht, né? Como aconteceu na Alemanha, uma noite dos cristais, que justifica. Sim, claro. Eu fico pensando assim, que horas vai acontecer essa estratégia da falsa bandeira, que é o próprio Bolsonaro ou as milícias dele criarem uma situação crítica, apontarem o culpado como sendo do campo progressista, como, lembremos, faz parte da história do nosso país. Bem típico. A questão da bomba no Rio Centro. Um carro dos militares explodiu com a bomba dentro, e aí a situação ficou totalmente evidenciada, que os militares, na época, estavam criando um falso atentado para atribuir à esquerda. Será que nessa semana a gente também pode esperar um Kristallnacht, né, uma noite dos cristais? Vamos abrir para o Vamos lá, André pessoal. falar André, Paulo, por favor, eu queria ouvir de vocês aqui, senão a gente fica só eu aqui com essa coisa. O psiquiatra que são muitos assuntos muito interessantes. É difícil também, né? Porque são problemas muito complexos, difícil conseguir acrescentar. Em relação a esse problema da milícia, eu não tenho muito a dizer nesse momento. Se o Paulo quiser começar a falar dele. Não, a milícia, como eu estou fora do país há muito tempo, né? Quase 15 anos, eu conheço essa milícia, mas antes Bolsonaro, né? Ela existia e sempre trabalhou nesses meandros meio obscuros, mas era a ligação maior e a permissão era dada pela polícia. A polícia, né, que tinha interesses financeiros e tal, e essas milícias controlavam mais precisamente o tráfigo e a violência e o controle de violência nas favelas, etc. Eu falo pelo Rio de Janeiro, né? São Paulo existiam essas falanges que também eram conhecidas, mas, agora, uma coisa assim, organizada, como aparentemente a família, né? A família regente organiza, e é público e notório, denunciado, exposto, e o que me impressiona mais é que não há reação física do povo especificamente nesse caso, o povo carioca que convive com essa situação há muitos anos, né? Então, as pessoas, nós vemos as nossas famílias serem afetadas. Eu posso dar alguns pequenos exemplos de invasões e de ataques à minha própria família no Rio de Janeiro. Meu filho, por exemplo, foi sequestrado, eles prenderam a família toda no banheiro. Quer dizer, ali na área de Jacarepaguá, em Barra da Tijuca, que é uma coisa que todo mundo conhece, mas a gente não vê ação. A gente só ouve falar que mataram bandidos, que mataram negros, que a droga impera e quem comanda
A gente sabe desse ex-governador, né, do Rio de Janeiro, o Cabral, que tinha ligações, grandes ligações com a corrupção dos ônibus, né, dos serviços autorizados que é uma máfia, né? Quer dizer, isso tudo misturado dá um caldeirão fervente. Mas a minha reação mais séria é por que esse povo não vai para a rua. Não vai para a rua porque não contesta. Eu me lembro, a última vez que eu estive no Brasil com uma ação política, foi aquela primeira, os 20 centavos pelo metrô, né, pelo ticket do metrô, em São Paulo. Quer dizer, a gente estava lá. Amigos nossos, inclusive, a gente reencontrou lá na rua. Então, da noite para o dia já tínhamos todos esses carros de combate na rua e as nossas fugas entrávamos em qualquer hotel, a hora que passava aquele comboio enorme e as reações. Então, isso aí é que me preocupa muito. Onde é que está esse povo? Não, isso aconteceu sob o controle de um prefeito do PT, né? Então tem uma questão aí, ou eles estão autônomos, estão agindo autonomamente e o prefeito não tem controle, que é bem esse processo que o Bolsonaro está querendo, ou então o prefeito autorizou que a polícia descesse o cacete, como fez em mim, em você, em vários outros manifestantes daquele dia. Isso é uma questão complicada, né? Difícil. O que o Marcelo pode dizer disso, Marcelo? Você que também estava na área, né? Na verdade, ali a autorização ali daqueles 20 centavos era do governo e do governador Alckmin e do prefeito Haddad ali, né? Na época. O que acontece? Existe uma autorização, mas realmente o modo como a polícia opera nessas abordagens, aí já é autorização do comandante da polícia. Claro, mas aí de conhecimento prévio que a polícia age dessa maneira nos protestos, né? Isso sim. Em ataque à esquerda, né? Um conhecimento anterior. Exatamente. O problema é isso mesmo. Quando você solta a polícia, você sabe que boa coisa não vem, né? Lembrando que isso que o Paulo está se referindo as jornadas de julho, né? De 2013, Julho de 2013. Julho de 2013. O que foi o 2013. 13. Foi o que foi o começo de tudo, gente. Do golpe, entendeu? Né? Foi assim, começo. Esse primeiro episódio que o Paulo está falando foi quando ainda era o movimento sem catraca, lá o movimento Passe Livre. Passe Livre. Primeiro, segundo dia, era a característica do movimento Passe Livre. Depois começou a mudar os ares e aí deu no que deu. Mas nos dois primeiros foi uma cacetada bonita. E depois não teve cacetada. Não teve mais, porque a direita cooptou o movimento e aí a coisa tomou outro rumo, né? Isso tem que ser dito mesmo, as pessoas não se lembram exatamente como aconteceu. E hoje em dia é muito mais grave a situação da violência, da própria miséria. Quer dizer, as estruturas sociais foram desmontadas, né? A saúde, a educação foram dizimadas. Então, mas é muito mais arriscado sair na rua também, porque por causa da infecção de morte isso grande, né? Eu queria entender o que está funcionando no país. O risco é permanente. O risco existe, não tem como. O risco é que favorece a reação. Eu vou falar muito por alto da minha participação nos movimentos sociais aqui na França. O risco está lá.
a gente apanha ou não apanha, sofre a coisa do gás e aquela coisa toda. As pessoas são machucadas. Agora chegou até um ponto que a polícia proibiu, tentou passar uma lei de que é proibido filmar, porque hoje tem um exército de câmeras na rua, né? Como uma mídia ninja, etc., e que eles tentaram passar essa lei, passou um pedaço, mas não está confuso. Com o Covid, deu um break nisso, e as manifestações dos Gilets jaunes ficaram suspensas, porque a situação da higiene é enorme, claro. Agora, eu pergunto isso, onde é que está esse consciente coletivo? Porque isso é um consciente coletivo, neurotizante, é delirante a atitude do governo, e nós todos estamos, como o Alexandre expôs muito bem, nós estamos sofrendo, há um sofrimento aí. Você pode estar no planeta Marte que você vai sofrer. Você sofre ao ouvir os problemas das aldeias indígenas, que não tem condição nenhuma, né, de sobrevivência numa crise dessa. A indústria, o que é a indústria brasileira? Quer dizer, cada vez se reduz mais o trabalho, né, do operário. Onde está a massa operária? Quem é essa massa operária? Quando essas super indústria agrícola, que, por um lado, dizem, eu não sei se é verdade ou se é possível, apoiam esse status quo do Bolsonaro. Qual é a fração de colaboração que ele tem com essa... Mas a indústria está sendo sucateada, destruída no país a olhos vistos, há uma velocidade... E sempre foram coniventes com isso, nunca se posicionaram contra as políticas de juros, as políticas do Banco Central, a maneira com que o governo conduzia a economia, nenhum dos governos, né? Então é louco, porque é uma característica desse grupo, né? Não sei, mas mudou muito, né? Eu acho a gestão para essa do Bolsonaro, muito curioso mesmo. Eu queria fazer um comentário sobre isso. Você quer continuar, Paulo? Não, por favor. Desenvolve. Pode continuar. É que você fez um comentário agora e me fez pensar em duas coisas, né? Você comentou que a atitude do governo, o discurso do governo é delirante. Eu não diria que o deles é delirante, porque o que eu diria é que a narrativa do governo e os seus asseclas, ela é delirantogênica. O que eu quero dizer com essa palavra difícil? Ela é produtora de delírio. E nesse sentido, aí eu falei assim, mas produtora de delírio para quem? Para o nosso campo progressista, de esquerda, fica fácil de perceber. Acabamos de denunciar isso, essa sensação de paranoia, de ameaça, de insegurança. Será que a gente vai sofrer um golpe? Será que não vai? Será que a gente morre? Será que a gente não morre? Para o nosso fica claro. Mas ela também produz delírio no campo da direita, e isso faz parte dessa dupla manipulação. E no campo da direita, o delírio é o quê? É esse discurso negacionista, terraplanista, revisionista, que minimiza a gravidade do vírus. Quer dizer, o campo da direita também está num comportamento que a gente olha e fala, gente, tem uma insensatez nisso tudo, das pessoas negarem a Covid, negarem a gravidade. E é isso que é interessante, porque a fala dele, ela vai gerando essa cisma social em que você tem uma parte da população que fica acreditando nessas teorias conspiratórias de que os chineses vão nos matar, de que a vacina chinesa vai transformar a gente em zumbi, em jacaré, sei lá eu o quê, e a outra parte que também fica manipulada, mas não a favor do que ele está querendo, porque a gente tem que lembrar, e estou falando isso como psiquiatra, tá? Um psicopata, um antissocial, ele vai, na maior parte das vezes, a gente tem que parar de achar que psicopata é aquele cara que pega a faquinha e fica esfaqueando a pessoa, que a gente fica vendo no cinema americano, aquilo ali é um psicopata. Aquilo ali é psicopatia, aquilo ali é serial killer de filme de terror. Eu estou falando desse psicopata que está no nosso cotidiano. Essa pessoa, os psicopatas agem por procuração. O que eu quero dizer com isso? Ele induz outras pessoas a se comportarem e fazerem o que ele quer, porque se aquilo der certo ou der errado, a atribuição fica para aquela pessoa, mas ele está ali por trás manipulando. E está muito claro isso, nós estamos vivendo uma cisma social,
com esses dois campos delirantes, entre aspas, né? Porque não é o delírio clínico, mas está quase, né, vamos dizer assim. Então, o delírio do negacionismo e o delírio dessa ameaça, desse temor e tudo mais, que é extremamente paralisante. Tem essa questão também. E se, por um lado, o delírio do lado, esse delírio, entre aspas, da direita faz com que as pessoas se movam em direção à própria morte, como a gente discutiu no episódio passado, né? Assim, esquece até o sentido de autopreservação. Na esquerda, eu estou falando tudo isso, Paulo, só para te dizer assim, que é a minha resposta. Quando você fala assim, por que não está tendo mobilização, por que não está tendo manifestação e tudo mais? Acho que tem uma razão muito concreta, que é se nós nos reunirmos em massa nas ruas, a chance de propagação do vírus é altíssima e talvez isso também seja alguma coisa que eles estejam querendo que a gente faça, se reúna nas ruas para a gente se infectar e começar a morrer também. Então, acho que tem esse temor e tem esse outro da paralisia, que essa corrosão do nosso moral nos leva. Porque a gente está precisando tocar a vida, segurar as pontas financeira, afetiva, dentro de casa, com todas as dificuldades que a gente está vivendo, numa situação que deixa muito pouca margem de força mental e de tempo para a gente se articular politicamente. Então, faz parte também disso deixar a gente paralisado, tremendo, assustado, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, porque isso é extremamente eficaz como paralisador, como instrumento de paralisação. E a epidemia é um prato cheio para um ditador, né, cara? Porque, de certa forma, ele tem um controle social que ele não teria de outra forma. Com a epidemia, ele tem um controle, todo mundo em casa, ninguém na rua, todo mundo com medo de sair à rua, todo mundo impedido de sair à rua. E mais do que isso, Alexandre, mais do que isso, a gente não pode esquecer o clima anterior que gerou o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele apenas é um caronista de uma mentira anterior que foi contada nesse país há muitos anos. Uma mentira que foi criando um território para o crescimento e o nascimento do Bolsonaro. O Bolsonaro não era nada. Uma mentira que começou com essas coisas de 2013, com o Fora Dilma, com o Lula ladrão, com a Lava Jato, que agora está sendo defenestrada. Uma mentira que resultou no golpe de 2016 e uma mentira que levou o brasileiro a ficar em dúvida, até o povão ficar em dúvida. Eu saio na rua ou eu não saio na rua? Eu defendo o povão ou eu não defendo o povão? Hoje você vê uma pessoa com dificuldade, verdade, isso daí eu vou falar para vocês e fala assim, você pega um cara pobre, fudido, na rua, que está aí com um carrinho de pipoca, e você vai falar assim, você é trabalhador ou não é trabalhador? Ele vai falar, não, eu sou empresário, eu tenho meu carrinho de pipoca, eu tenho meu Uber. Ele é um empresário. Ele não se assume trabalhador, ninguém se assume trabalhador, ninguém vai lutar pelos seus direitos trabalhistas, ninguém vai se... Então, essa é uma dificuldade. Eles acabaram com esse ideal coletivo do trabalhador e isso impede qualquer plano de uma coletividade sair nas ruas por lutar qualquer tipo de direito. E isso está infiltrado na esquerda também, né? Porque nas campanhas, nos candidatos, nenhum candidato de esquerda, poucos candidatos de esquerda hoje se identificam com o trabalhador, trazem essa identidade, né? Geralmente tem várias outras questões importantíssimas que estão sendo agora contempladas, né? Entre a política partidária, mas essa é uma que está sendo esquecida, né? Do trabalhador, do proletário, no país também, por nós. Complicado, eu acho. Muito interessante. Eu gosto de falar para os meus colegas, inclusive médicos, que se entendem da burguesia e tudo mais, que essa aparência de riqueza e tudo é muito momentânea, assim. As pessoas não têm clareza do que significa ser rico e o que significa ser pobre. Se a gente precisa trabalhar para se sustentar, e se a gente para de trabalhar e entra em colapso econômico, nós somos trabalhadores e nós somos pobres. Rico é aquela pessoa que pode se dar o luxo de não trabalhar e continuar vivendo
e geralmente quem é rico vive muito bem mesmo, mas as pessoas não têm essa clareza, assim. E aí isso também faz parte desse jogo de criar inimizades dentro da massa, né? De novo, vamos lembrar do Maquiavel, dividir para melhor governar, né? De achar, então, o dono da loja é mais rico do que o outro, que é o assalariado tal, que é menos rico do que o médico tal, e eles ficam se degladiando nesse sentido, querendo criar essas distinções, eu não me confundo com você, eu não sou prole, eu não sou pobre e tudo mais. Mentira, estamos todos assujeitados a isso, assim. Quem não tem... O mais bizarro é a quantidade de rico que você vê no país que não esse rico que você está falando, que é o rico real, né, mas de classe média alta, né, enfim, que é trabalhador e tem uma boa renda, que defende coisas que são ruins para ele até mesmo, né, porque ele acaba se confundindo com esse rico de verdade, com o bilionário, com o sujeito que não precisa trabalhar. Ele se confunde com o capitalista, né, e acaba defendendo. Isso acontece muito, né. Conheço muita gente assim, acho até que o meu pai é um pouco assim. Em nome dessa economia do grande capital, que não tem... Ontem, os 3 grandes barões da tecnologia americana foram convidados para o Congresso e não falaram nada. Porque, para eles não devem explicações para o Congresso, sendo que o que é publicado nas redes é um problema de quem publica e não das redes, entendeu? Então, essa empáfia é de gente que, simplesmente, dos homens mais ricos do mundo. É o tipo do capitalismo psicopata. Isso que o Alexandre está se referindo. Isso é o tipo de pensar do psicopata, que é o capitalismo a toda prova, que não importa quanto que ele vai matar, se em Mianmar vão morrer tantos, se na China vão morrer tantos, não sei o quê. Não importa as consequências, o que importa é a grana, entendeu? E, infelizmente, esse tipo de pensamento acaba passando até desde do barão lá para a classe média e a reboque até o Zé Povinho lá, cara, entendeu? Dependendo de como a mídia faz a sua magia lá. E, infelizmente, essa jogada foi feita no nosso país de uma forma tão ostensiva, né, para acontecer tudo o que aconteceu e elegeu o Bolsonaro no final das contas, que é isso, Paulo. Não é só a epidemia que não leva o povo para a rua. Não é só o negócio. A gente saía na rua, dava meia dúzia, cara, nas últimas manifestações. Sabe por quê? Porque as pessoas estão desmotivadas. Elas passaram a acreditar em qualquer coisa. Elas passaram a acreditar que mesmo sem gás e sem arroz em casa, sem não sei o quê, elas estão bem de vida, entendeu? O povo está acreditando em tudo, cara, entendeu? O jeito deles, como o Alexandre falou um dia, se eles não têm atendimento psiquiátrico, eles vão para as igrejas evangélicas e dão o dinheiro que sobra ainda da esmola para o pastor e tenta a salvação divina. Então, cara, é muito mais embaixo o negócio. Eu fiz umas contas essa semana aqui em casa, foi pegar o número de mortos daquele dia e dividir pelo número da população no Brasil e no resto do mundo. Então, a gente teria 3.200 mortos dividido por 209 milhões de brasileiros, e o outro número do resto do mundo seriam os outros 4.000 e tralalá que sobraram, 4.400, dividido por 7,8 bilhões da população. E aí eu cheguei numa conta, eu vou só dizer aqui rapidamente o número, depois eu vou até publicar no meu Instagram depois que eu fiz um infográfico disso, mas ale.valverde para quem quiser ver. O índice aqui no Brasil, de morto por milhão de habitante, tinha dado 15. Tá? Quando a gente pega 3.200, mortos por 209 milhões, vai dar 15 mortos por milhão de habitante. E no mundo, deu 0,5 mortos por habitante. Então, isso daqui, eu fiz essa conta, para a gente ver o número ali e ter clareza de que a coisa está 30 vezes mais intensa aqui no Brasil do que no resto do mundo. Para as pessoas terem noção do que significa o Brasil ser responsável por metade das mortes do mundo. Não é só metade, é metade dentro desse número que nós somos. A situação aqui é escandalosa, é aberrante, é absurda, não tem nome para... É apocalíptica. Será que as pessoas se deram conta que no resto do mundo
todos os países do mundo junto, a coisa está sendo muito mais bem coordenada do que aqui, e aqui nós estamos dados a uma situação 30 vezes mais grave do que está acontecendo no resto do mundo. E se a gente considerar, por exemplo, a Austrália, hoje de manhã eu liguei aqui o celular, já está assim, a Austrália zerou o número de casos. Se a gente se comparar com a Austrália, então, na verdade, eles estão no paraíso e nós estamos no inferno. As pessoas têm a dimensão disso, elas estão com essa clareza. Que negacionismo é esse? Desculpa, Marcelo, por favor. E detalhe, não falemos de negligência e nem de irresponsabilidade. Isso é extremamente intencional. E quando a gente fala genocídio, é porque está sendo feito de propósito, um plano feito de propósito para extermínio de pessoas. Isso é claro. Quando o cara deixa de propósito de comprar a vacina, quando ele deixa de propósito, ou ele faz de propósito um medicamento falso, um medicamento que não funciona para a população, isso é extermínio, cara. Claro. E Marcelo, a minha pergunta, é perfeita essa colocação sua, a minha pergunta para você é, você como cidadão brasileiro que está sujeito a essa possibilidade, a tensão que você vive quando você constata exatamente o que você está constatando não é tortura psicológica o nome disso? Não, isso não é tortura psicológica, isso é mais do que tortura, isso é crime contra a humanidade. Sim, concordo. Eu não sei aonde, se não há justiça nesse país capaz de deter esse cara, eu não sei aonde que está o mundo que não detém esse cara. Por muito menos, juízes internacionais pararam genocidas por aí, e a gente vai ficar esperando. Vamos tentar girar um pouco a metralhadora também. A gente está com um povo completamente anestesiado já por algum tempo, né? Já temos 1 ano e pouco de Covid e temos todo o processo anterior, digamos, do governo mesmo, que foi atuando dessa maneira. Por que a gente não questiona mais a questão dos meios de comunicação no Brasil? Ok, eu não posso ir para a rua, eu estou anestesiado, eu estou lobotomizado, estou tudo, eu não tenho dinheiro, eu não, como você colocou bem, não é só isso, não tem comida no prato. A gente sabe que não tem comida no prato. Aqui eu sei que não tem. Eu não posso nem imaginar. No Brasil não adianta, não tem comparação, a gente multiplica isso por tudo que você puder. Mas onde está a dignidade mínima da mídia, dos nossos colegas jornalistas, dos nossos autores, dos nossos atores? São ações pontuais. Quando tem discute-se o racismo, discute-se muito bem, já tinha que ter discutido há muito mais anos, mas por que só se tem o apoio, só se dá o apoio em campanhas maiores, que têm um charme maior, e por que não tem o dia a dia? Onde é que está esse dia a dia? Não é? Rádio é um meio poderosíssimo. Na minha opinião, a França, o melhor meio de comunicação que existe é o rádio. Não só de imediatismo, porque é muito rápido, o rádio é mais rápido que qualquer coisa, até você abrir uma câmera e bater branco, não sei o que lá, você já perdeu tempo e o rádio já comunicou. O Tavernier morreu ontem, em 2 minutos após, o mundo já sabia. Então, porque o rádio está aliado à internet hoje em dia, né? O rádio não é mais só as ondas artesianas, não. O rádio está ligado com a internet. A mensagem sai junto. Quando o cara abre o microfone na rádio e dá notícia, você já tem o tum-tum ali na internet, entendeu? Depois é depois. Então, onde é que a gente pode atuar? Onde é que a gente pode bombardear? Onde é que a gente pode hackear? Onde é que a gente pode atingir esse sistema de controle da comunicação? Existem maneiras, concorda? Existem inúmeras maneiras. Mesmo a gente não tem o dinheiro para comprar os cadastros que eles têm, mas a gente tem know-how
e a gente tem a experiência já de ter modificado certos comportamentos através da internet. Eu não estou falando só da internet, eu estou falando da mídia. Então, quer dizer, para que serve todos esses jornalistas que estão... ninguém nada, aí fica naquele impasse. O governo não repassa dinheiro para a grande mídia. Se vocês ficarem colocando matérias que destruam a posição política deles. Ok. E aí? Por que não tem ação? Eu tenho um caso enorme. No caso das emissoras de TV aberta, tirando a Globo, né, tá tendo uma injeção de dinheiro do governo federal, acho que das estatais também, enfim, elas estão recebendo muita verba, né, do Bolsonaro agora. Por isso que estão moldando, mesmo as que já tinham rompido com o governo, depois que isso começou a acontecer, com a Band, voltaram a ser mais cuidadosas. Elas não... Essencialmente não mudou tanto assim a informação que elas passam, né? Porque sempre foi enviesada, mas... Mas mais pelegas, né, André? Não. Mas cuidado com que ela está fazendo acusação. Exato. Eu vi recentemente uma entrevista do Rodrigo Pacheco, né, que é o presidente do Senado, da Band. Quem estava entrevistando foi o Mitre, Rodolfo Schneider, que é um jornalista bem desses que vira casaca, começou no PT, depois foi virar um direitista, e o Eduardo Oineg, que é um jornalista também que agora está tendo mais destaque, né? E é impressionante, os caras não apertam ele em nenhum momento, fazem perguntas a respeito do Bolsonaro assim, bem cuidadosos. A gente sabe que ele tem um temperamento ruim, mas quando que ele vai mudar isso? Você vê o presidente mudando essa postura dele? É óbvio que não, né? Todo mundo sabe que ele não vai mudar. Há muito tempo ele não... Esse discurso é ele completamente faz todo santo dia ele faz algum absurdo, e o tal do Rodrigo Pacheco defendendo, né, super elogioso e tentando explicar o presidente meio maluquinho, aquele discurso que a gente está acostumado, né? Mas eu acho que ela foi antes da carta dos banqueiros, né, e dos empresários e tal. Então o próprio Rodrigo Pacheco agora já mudou um pouco o discurso e já está cobrando a demissão do Ernesto Araújo, já está mais irritado. Mas olha como é curioso, a mídia fica sempre tratando como se ele pudesse mudar o comportamento, né, o presidente, como se ele pudesse melhorar, ficar um pouco mais, entender que agora tem que levar a sério a pandemia e tal. E é sempre isso, todo dia é isso, né? Aí acontece que as notícias, né, a repercussão dessa pressão do presidente do Senado em cima do Bolsonaro para demitir o Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores e tal, você fala, bom, legal, agora vai acontecer alguma coisa, olha só, né? Você não estava esperando. Aí hoje de manhã eu abro na Folha de São Paulo, tem já uma notícia de que pressão do Centrão irrita Bolsonaro, então isso deve dar uma sobrevida ao Ernesto Araújo. Ou seja, o Bolsonaro vai manter ele mais um pouco, porque ele ficou irritado com a pressão do Senado. É uma pessoa louca, né? Ele é um psicopata mesmo, mas ele também não tem controle de tudo. Ele claramente está se enfiando os pés pelas mãos, né? É uma pessoa confusa também. Ele é confuso, constante mas ele na sandice, né? Constante na sacanagem, na loucura total. André, acho que a gente tem só que tomar um pouco de cuidado com essa questão da loucura. A gente começou a conversa hoje falando justamente da fala do texto do Guido Arturo Palomba, né, apontando o Bolsonaro como um psicopata. E é importante que fique claro, porque assim, tem um problema na utilização da palavra loucura, maluquice, sandice, que são termos que apontam muita coisa, é muito difuso e não tem especificidade. Então, assim, as pessoas começarem a achar que, coitado, o Bolsonaro está sendo aí taxado por um psiquiatra, tal, que as pessoas não pensem que tudo que um psiquiatra fala ou aponta no outro é loucura do outro. Essa palavra loucura não significa nada. Em que campo a gente pode tentar dividir as coisas para entender o que é a fala de um psiquiatra em relação ao comportamento de uma pessoa? Grosso modo, bem grosso modo, tá? Vamos pensar em um triângulo, assim, onde a maior parte das pessoas se divide. Vamos pensar assim, em relação à questão do sofrimento mental, tá? Um campo, que é o campo da psicose,
que isso sim, a gente, entre aspas, a gente quer o que as pessoas entendem por loucura, que é a doença mental mais grave, que é aquela do delírio, das alucinações e tal, que tem a ver com a esquizofrenia, o transtorno bipolar grave, outros problemas, que é aquela pessoa que tem uma dificuldade ali, também N fatores que produzem aquela situação, e que você trata, faz um diagnóstico, tem uma medicação que vai fazer com que aquela pessoa possa viver melhor, e você cuida daquilo. Ok. Aí tem aquele outro campo que antigamente se chamava das neuroses, as depressões, as ansiedades, as nossas fobias, que é onde está a maior parte das pessoas. E tem esse outro terceiro campo, que é o campo das psicopatias, né, do comportamento, das alterações da personalidade e tudo mais. Isso daqui, apesar da gente reconhecer como psiquiatra, porque quando as pessoas estão ali, a gente tenta falar, pô, essa pessoa está deprimida, está com uma psicose, o que ela é? A gente também vai observando isso, então o psiquiatra acaba também, e também por causa da experiência forense, da experiência da psiquiatria no mundo da criminologia, dos crimes, que a figura do psicopata aparece. Mas quando um psiquiatra aponta um psicopata, ele não está atenuando a onda do psicopata, não. Não é para pensar assim, ai, coitadinho do psicopata, não é inimputável, não tem que assumir... É o contrário, tem que assumir toda a responsabilidade. Ele não tem controle, André, como você está apontando, como o Bolsonaro vê que ele não tem controle sobre essas contingências, mas ele tem controle sobre o próprio gesto e as ações que ele supõe que ele vai conseguir com esses gestos dele, que é muito diferente de uma pessoa numa psicose que não tem essa autonomia sobre si mesma. Ela vira um autômato ali dos sintomas dela. Mesmo uma pessoa com depressão e ansiedade também fica refém dos próprios sintomas. O Bolsonaro não. O Bolsonaro faz isso arquitetadamente, de maneira calculada, ele tem uma relação utilitária com as pessoas, que é também uma coisa que caracteriza essa personalidade psicopática. Então, mas não é totalmente utilitária, né, Ale? É isso que eu estava tentando apontar. E, tipo, porque... Ou né? Enfim, a gente não conhece intimamente as necessidades do Jair Messias Bolsonaro, né? Ele pode ter todo tipo de razão para fazer as loucuras que ele faz, mas de algum modo eu acho que ele todo dia consegue surpreender, assim, até aqueles que não esperam nada, né? Eu tenho essa impressão. Eu acho que ele age de maneira assustadora, assim, de maneira irracional também. Não é tudo muito... Eu não quero eximir ele da culpa, não se trata disso. Eu acho que é uma coisa que acontece em conjunto com a psicopatia dele, entendeu? Eu tenho a impressão que ele... Por exemplo, mesmo no discurso que ele estava fazendo, defendendo a vacina, falando que ele tinha mudado de postura, você percebe que ele não consegue falar, que ele acha aquela ideia de comprar vacinas, enfim, ceder à narrativa hegemônica, enfim, normal, do que a ciência diz, ele acha aquilo terrível para ele. Ele tem uma dificuldade enorme de falar. Eu percebi isso. Ele se põe ao papel de confundir as pessoas. Porque ele não está falando comigo ou com você, que já sabemos que ele se comporta de maneira psicopática. Ele está tentando, mais uma vez, ludibriar aqueles que o seguem. Porque a pessoa fala, não, mas tá vendo? Vocês não podem falar que ele não está apoiando a vacina, não. Ele acabou de dizer que sim. Ele passou 2 anos, perdão, 1 ano, né? Tá fazendo uma pandemia, tá 2 anos que ele está no poder, mas 1 ano minando todo o discurso da inteligência, da lógica, da ciência sobre esse fato, e aí um dia ele fala assim, ai, desculpa, pessoal, não falei nada disso, agora eu estou mudando de opinião. Que facilidade é essa com que ele vira a casaca? Todo psicopata tem essa facilidade também de dizer assim, agora eu me redimi dos meus crimes. Mas eu tenho a impressão que ele não tem essa facilidade. Ele não conseguiu comprar totalmente essa nova ideia de um Bolsonaro que seguia pela ciência e tal. Eu não acho que ele conseguiu fazer essa mudança total, tipo, efetivamente, entende, Ale? Então, eu acho que talvez essas coisas andem em conjunto, assim, sabe? Tipo, também não é absurdo ele é muito esperto, vamos dizer assim. Eu acho que ele não tem tanta inteligência no sentido do aprofundamento do pensamento, né? Como todo psicopata, ele tem uma limitação cognitiva mesmo, no sentido da possibilidade de uma elaboração mais profunda, até pela falta de empatia. E ele tem uma coisa tosca mesmo, e você percebe isso nesse gesto, assim, ele não consegue argumentar muito bem, mas ele se preza ao papel de fazer aquilo que ele é coordenado a fazer, porque é óbvio que ele está muito bem assessorado. A gente viu semana passada aquela cena patética dele, de um general segurando um papelzinho com a fala que ele tinha que filmar lá, e ele repetindo como se estivesse lendo no Mobral, assim, ele não tem nem condição de fazer sozinho, né? Como aquela cola que ele fazia, que ele colocava os pontos, assim, 3 palavras na mão dele, porque ele não tinha receio, provavelmente, de não conseguir falar aquilo que ele foi orientado a dizer, assim.
essa tosquice dele está acontecendo. E talvez até isso seja propositado para gerar uma certa comoção nas pessoas que vão olhar e vão se identificar com ele, porque falam assim, nossa, ele está tendo dificuldade para se expressar, eu também tenho, olha como ele está sendo acuado, olha como ele está sendo coibido, e isso também gera, a gente tem que lembrar que isso também gera comoção, uma boa parte das pessoas que estão em sintonia com ele, vamos dizer assim. Sim, e se for por uma incapacidade mental, não é de todo ruim que as pessoas se comovam com uma pessoa incapaz. A ideia, né, pura. O problema é que essa pessoa está comandando o Brasil e que essa pessoa é um assassino, um psicopata, né? Isso vem junto com uma pessoa que não tem empatia, que não tem nenhum senso de ética, né? Mas, de novo, quando a gente fala... Então, aí também é muito difícil, assim, porque a questão, justamente, a gente tem que tomar muito cuidado com essas palavras, porque nessa fronteira é aí que ele se vitimiza. Se a gente fala em incapacidade mental, aí as pessoas todas já vão... Não, a gente não tem direito de falar de uma pessoa. E realmente não temos direito nenhum de ficar oprimindo nenhuma pessoa com alguma dificuldade, de qualquer ordem que ela seja. O que eu estou querendo trazer aqui ele tem clareza, inclusive, disso, e ele usa isso para manipular as pessoas. É nesse sentido que está o que é pérfido nele, assim, o que o ardil. E até isso é difícil de saber o quanto ele também não dosa para gerar nas pessoas o efeito que ele quer. Então, de novo, a fala aqui ele tem uma alteração do comportamento, sim, mas é um comportamento repetitivo, reiterado, que é identificável, e é um comportamento que gera muito mal aos outros. E exatamente porque é caracterizado pelas mentiras, pela tendência a culpabilizar os outros, pelo furtar-se a responsabilidade, por não ter empatia, que a gente reconhece como isso que a gente nomeia psicopatia, só que isso não tira dele, não coloca no lugar de um paciente, não coloca no lugar de uma pessoa adoecida que tem uma condição da qual ela é refém, ela não consegue se livrar sozinha, que é a condição de uma doença, a gente tem que cuidar daquela pessoa. O Bolsonaro ele tem que ser responsabilizado, ele tem que ser incriminado. E a tentativa do professor Guido foi tentar mobilizar as pessoas, porque o desespero é tamanho que fala, se vocês não perceberam politicamente que esse homem é um risco para o Brasil e para o mundo, que talvez falassem, pelo amor, assim, esse cara é um psicopata, que talvez isso pudesse gerar alguma comoção nas pessoas e falar, nossa, é verdade, vamos tentar fazer alguma coisa agora. Só que nem esse efeito está sendo gerado, porque a nossa anestesia é tal que a gente continua amenizando e passando a mão na cabeça dele, como você comentou, André, as mídias que falam, não, ele vai mudar e tudo mais. Ora, esse é o discurso que toda pessoa que é tolerante com abuso tem, quando você vê ali aquele casal que está se estapeando, aquele cara que está oprimindo aquela mulher, e você fica assim, não, mas ele vai mudar, não, mas espera aí, é só agora, é só um pouquinho. Não, não é. Essa situação tem que ser interrompida imediatamente. Vamos parar de acreditar que a gente pode mudar o coração de um psicopata. Não podemos. Isso é clássico, isso é conhecido, é notório, desde que o mundo é mundo e desde que a psiquiatria é psiquiatria, e talvez tenha sido isso que o professor Guido tenha querido falar. Não pensemos que nós vamos ter o poder ou o condão ou a mágica de achar que em algum momento o Bolsonaro vai acordar e vai falar, o que está acontecendo com o meu povo, com a minha população? Nossa, eu sou o líder dessa nação, eu tenho que dar um exemplo cabal aqui de como conduzir o povo. Ele não vai fazer isso. E a intenção do professor Guido de dizer que ele é um psicopata é alertar. Todos os livros de psiquiatria dizem, um psicopata não muda de conduta. É impossível fazer isso. Então, ele quis trazer essa dimensão também. E que a gente saiba disso. E que não adianta a gente ficar passando pano, e que ele não vai deixar de ser responsabilizado por tudo que ele tem que ser responsabilizado, porque a gente está dizendo isso. Porque o fato dele estar sendo apontado por um psiquiatra não significa que ele seja louco. Só significa que ele tem um comportamento que é reconhecível e que nós, como profissionais, sabemos reconhecer esse comportamento. E que esse comportamento indica um funcionamento que não se muda, que não se transforma. Ele vai morrer desse jeito. Paulo. Essa declaração foi dada quando? Onde é que foi noticiada? Foi publicada na Folha de São Paulo. Foi publicada na Folha de São Paulo. Eu não vou me lembrar agora, Paulo, mas se eu não me engano, foi nessa semana. Nessa semana. Foi nessa semana.
era interessante investigar qual foi a repercussão, não de análise, mas, por exemplo, cartas dos leitores. Deve ter tido alguma repercussão isso, para a gente poder dar continuidade a essa conversa na próxima. Maravilha, entendeu? ótimo. Dar um follow-up aí e não deixar, dar continuidade, não deixar cair. Foi aberto um viés aí muito importante. E aí podemos convidar algum jornalista de alguém para debater isso com a gente, entendeu? É isso que eu proponho. Já tenho conversado com o Marcelo, e uma coisa que nós conversamos outro dia foi essa questão desse fake news que o Bolsonaro promove, da questão da compra de vacinas, né? Que ele arrotou uma compra gigantesca de vacina que não existe disponível no mundo para comprar. Ele diz que já comprou, que está comprando, e não tem comprovação de nada. Foi descoberto aqui na Itália, na fronteira quase daqui, foram descobertos 29 milhões de flacons, de frascos de vacina, que estavam estocados, escondidos lá, para negociar, entende? Quer dizer, isso tudo o sofrimento de países que não têm possibilidade de comprar as vacinas. Eles até se excusaram, dizendo, não, nós temos aqui uma quantia, não me lembro quanto foi, ele disse, e depois sim nós vamos vender para a comunidade europeia, mas primeiro nós vamos dar para os países que não podem comprar. Agora, isso tudo é o quê? É marketing, é uma mentira. Você já ouviu falar que uma indústria vai dar 10 milhões de vacinas? E essa questão do Bolsonaro, ele diz que está comprando, já comprou, está negociado, e não existe essa quantidade, não se produz. Aqui está se tentando obter dessa própria companhia lá da AstraZeneca algum princípio básico lá para reproduzir em outras fábricas, outras químicas aqui na França. E não tem. É uma mentira, entendeu? Esse descontrole. Uhum. A gente fica numa falta de chão, né? Quando a gente pauta as nossas decisões a partir de mentira, a gente está num chão totalmente movediço, né? É muito difícil poder raciocinar e manter a coerência, a coesão do pensamento, né? Por isso que eu estou plenamente de acordo com da maneira que você está colocando. O Bolsonaro não é um menino maluquinho. Ele não é um menino maluquinho. Ele sabe bem o que ele está fazendo. Ele negociou isso. Ele tomou decisões e foi apoiado. Entendeu? Sim. Ele é um criminoso. E onde estão as instâncias internacionais que ainda não se pronunciaram? Desde os incêndios na Amazônia, a pandemia ainda não estava instaurada. Entendeu? Então, onde anda os direitos humanos? Onde andam as comissões de direitos humanos, o Tribunal de Haia, a ONU, e que, entendeu? Piorou. Os cegas para esse sofrimento nosso. Eu queria aproveitar. Perdão, Paulo. Você queria ter... Não, é só para concluir, que o que não deu visibilidade, normalmente, quando essas crises acontecem, e não tem uma pandemia mundial, é mais fácil de você se esgoelar e pedir ajuda, etc. E tal. Só que hoje você pode berrar e dizer que você tem dinheiro para comprar, ninguém está te ouvindo, porque as negociações são muito obscuras. Qualquer país está tomando decisões que você não participa, você não sabe. Aqui, na França, que é um país socializado, a massa está completamente alijada do poder, entendeu? A esquerda não tem palavra, não tem onde falar. Onde é que eles vão falar? Não tem, entendeu? Então, a pandemia complicou muito mais a situação.
Mas isso aí que temos que bater nessa tecla aí. Não é um irresponsável, não é somente isso. Ele é doente, ele tem problemas, mas a atitude dele é uma atitude de crime, é um crime. Se é genocídio ou se é sei lá o quê, se a gente inventa um novo nome, porque parece que tem medo das pessoas de falar genocídio, que não se pronuncia, e esperam, todo mundo tem medo de publicar e falar publicamente, e medo de uma reação na vida pessoal das próprias pessoas. Em relação a isso, também queria aproveitar e fechar minha fala aqui. Essa semana, eu recebi aqui na comunidade Santo Antônio, do Facebook, um meme das pessoas dizendo que preferem estar ao lado de um louco do que ao lado de um corrupto. Olha o que a gente tem que tomar cuidado, porque faz parte dessa lógica perversa do Bolsonaro cooptar a pauta contra a psicofobia, em que a gente está lutando pela dignidade das pessoas que têm um sofrimento, uma condição mental, e aí ele está imbuído ele se imbui disso, né? Olha só, se vocês não percebem a crueldade que se faz quando você aponta que alguém é louco, estão me apontando como louco. Então, a gente, como esquerda, tem que parar de falar que o Bolsonaro é louco. Porque isso está alimentando a vitimização dele. Isso está alimentando essa vitimização, ele está se colocando no lugar que ele não ocupa. Não vamos confundir o Bolsonaro com alguém que tem um sofrimento mental legítimo. Não é um sofredor. Não é um sofredor. Ele é o produtor de sofrimento. É diferente. Exatamente. Ele é um criminoso e um produtor de sofrimento. Ele não sofre. Falta que a justiça tome providências. Que a justiça tome providências. E a gente vê que ele não sofre. E a gente está medindo aí, está medindo. Nós já vamos entrar em abril, já estamos em abril. E daqui a pouco vai ser 1 ano e 6 meses de sofrimento, de nenhuma resposta da cúpula política, pensadora e da justiça no Brasil. Ninguém se pronuncia. E eu acho que a nossa próxima conversa semana que vem vai ser bem interessante, porque a gente vai ter passado essa virada, né, do dia 31 de março, 1º de abril. A gente vai estar dia 2 de abril aí gravando na sexta-feira que vem a nossa conversa. Vamos ver o que vai acontecer nessa semana, né? E essas previsões. Ainda tem o período, quer dizer, tem a data mórbida, que é do 31, e a seguir vem a grande piada do 1º de abril, dia da mentira. Na minha fantasia, se me permitem, então, fazer uma aposta do que pode vir a acontecer, vou me permitir aqui a minha fantasia. Eles vão estar fazendo um desfile militar em Brasília, talvez vai acontecer um falso atentado, eles vão aproveitar que os tanques já vão estar nas ruas e vão ocupar a Praça dos Três Poderes, simples assim. Esse é o melhor alerta, Alerta a todos esses atentados fakes, a todas as situações que podem acontecer, ou de jogar uma bomba aqui. Exatamente. É isso. Causar uma comoção para ele... Exato. E ele vai poder falar, tá vendo, a esquerda está indignada porque a gente está comemorando a Revolução de 64, resolveu nos acuar, agora nós vamos dar a resposta à altura e fecha os três poderes. Gente, aquilo ali você bota 4 ou 5 tanques ali, acabou, ninguém mais entra naqueles... Fica registrado entre nós essas duas pontas importantes, incluindo as possibilidades e o perigo de acontecer alguma ação planejada, mais uma ação planejada. Uma bomba aqui, um carro, um acidente, ou uma facada. Uma fakeada, né? Vai ter uma outro atentado fake agora. A gente vai sofrer um segundo aqui. Vamos ver, né? Espero que... sabe o que eu queria mesmo? Eu queria que eu fosse o louco da história e semana que vem a gente só falasse, Alê, você viajou. Se acontecer isso, eu vou estar super feliz sexta-feira que vem. Vamos ver como a gente vai estar lá. Eu quero pagar de doido na sexta-feira que vem, tá tudo certo. Fala aí, Marcelo, vamos encerrar? Vamos encerrar, preciso ir, tem uma outra reunião agora, mas foi um ótimo papo aí. Maravilha, André? Valeu, queridos, obrigado. Corta o final, hein? Maravilha. Então, se você gostou do nosso vídeo, compartilhe, por favor, assine, clique sobre o sininho de notificação, inscreva-se no nosso canal e propague as nossas ideias. Um grande abraço para todo mundo, pessoal. Falou, até semana que vem. Vai.